Bom dia, boa tarde, boa noite, exploradores do multiverso. Prepare-se aí para atravessar mais um portal do Podiverso. Eu sou Josimar Carlos e hoje a gente está aqui no universo das séries, o nosso querido Degustando Séries. E é claro, eu estou aqui na companhia de Rodrigo Resenha, que vai atravessar comigo o portal de Bem-vindo a Derry. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, estamos de volta para falar do segundo episódio de Bem-vindo a Derry. E um episódio que foi antecipado, né, com a estreia aí no Halloween, no Dia das Bruxas, que tinha uma grande expectativa, inclusive por essa antecipação. Mas a gente vai falar mais depois se fez sentido antecipar. Olha lá. Vamos lá. E é claro, antes de a gente atravessar aí pelo multiverso, nos sigam nas redes sociais, @multiverso.dageek, bastante coisa saindo por lá. Essa semana tem bastante coisa no nosso Podiverso. Então, já segue a gente aí, avalie lá com 5 estrelas, isso ajuda demais no nosso trabalho. E se prepare, porque essa semana tem muita coisa. E é claro, sigam aí, @resenha pós-créditos. Isso aí, resenha pós-créditos lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, falando sobre filmes, séries e cultura pop. Então agora sim, sem mais demoras, editor, ativa o portal e manda a vinheta. Degustando séries. É isso aí, mestre. Adentramos Derry aqui pela segunda vez. Você que continua aqui, a partir deste momento tem spoiler. Então cruze essa linha por sua própria vontade, se você quer saber por curiosidade, ou você já viu e quer comentar conosco aqui. Mas vamos começar falando aqui sobre aquilo que liga o primeiro episódio, né? Isso. O final do primeiro episódio. Basicamente, o começo desse segundo episódio é a repetição do final do primeiro, que é basicamente assim, ó, se você achou gore o finalzinho do primeiro, que tal eu mostrar pra você de novo, só que em outra visão? Que tal eu mostrar pra você? Deixa eu te traumatizar novamente já no começo do episódio. Vamos mostrar o finalzinho ali. E basicamente ele faz todo esse ponto. E antes de a gente seguir, é claro, aquela passadela nossa de costume do início do nosso bate-papo, que é o que achamos do episódio de maneira rápida, assim, sem focar muito no assunto em si, para depois a gente falar sobre o que essa repetição, né, o que trazer de novo essa cena significa pro peso do episódio. Primeiro aí pro nosso mestre, o que tu achou? E se já deu uma polêmica ali no início do nosso papo. Eu particularmente acho que não atendeu as minhas expectativas, assim. Vou explorar mais, né, aqui depois ao longo do episódio, mas para um episódio que foi antecipado, né, pro Halloween, um episódio que viria após, né, um primeiro que eu gostei muito, que tem ali um início e um final muito emblemáticos, né, chocantes, na verdade. Acho que aqui esse segundo episódio também tem cenas bem chocantes, bastante gore, mas sabe, não sei. Acho que foi muito longo também. A gente vai também falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas acho que não. Acho que esse episódio aqui não foi ruim, Uma hora e tá? Eu não tô dizendo que ele foi ruim, mas ele foi um episódio talvez aquém do que eu tava esperando. Olha, para vocês que escutam aí o nosso Degustando há quase 300 episódios, basicamente amanhã, né? Exato. Só lembrando então no meio desse papo aqui, amanhã acontece o nosso Degustando 300, que vai ser em vídeo, nosso segundo episódio em vídeo, a comemoração aí de 300 episódios, você que tá escutando aí Bem-vindo a Derry no finalzinho do dia que a gente lançou, ou no começo mesmo da terça, então à noite aí, a gente tem esse nosso episódio comemorativo em vídeo que vai ser super bom, demais, assim, até emendando todas as palavras, vai ser bem legal, então acompanhem lá. Já aproveitando, né, o jabazinho no meio aqui. E, cara, pela primeira vez em 300 episódios, pela primeira vez não, né, vou ser muito mentiroso, assim,
mas eu acho que uma porcentagem talvez bem minúscula, assim. Vamos discordar, porque eu gostei mais Ô, desse do que o louco, primeiro. olha aí. Olha aí. Não, tudo bem, Olha tudo só, bem. estamos discordando aqui, cara. Mas assim, por quê? Tá? Primeiro ponto, eu concordo com o mestre, no sentido de expectativa, porque pra mim não fez sentido eles adiantarem esse episódio pro dia do Halloween. Porque ele não tem nada de especial que faça jus eles adiantarem. Eles simplesmente aproveitaram a data do Halloween para lançar o episódio antes, mas não faz sentido. Para você que tá aí nos escutando, comenta aí também se fez sentido, mas assim, não entrando no mérito de eu gostei do episódio ou não, eu achei o episódio ruim, bom, não. É simplesmente o fato de fez sentido adiantar ou se lançasse no domingo tava ok. Fazia sentido lançar um Halloween? Na minha cabeça e a do Messi aí, não. Tipo, não fez sentido eles avançarem. A gente até falou que talvez seria um episódio temático, de próprio Halloween mesmo, ou que trouxesse algo assim. Ele traz algumas coisas interessantes ali durante o episódio, mas nesse sentido de adiantar, pra mim não funcionou muito assim, não. Podia ter lançado domingo à noite e tava tranquilo também, porque eu gostei do episódio de qualquer jeito, assim. Eu acho que esse é o primeiro episódio, é o começo da série. A que a gente viu lá no primeiro é o prólogo. Então, tipo, você vê que esse episódio ele Sim, tem mais cara do sim. primeiro, pelo menos a minha percepção, assim. Esse segundo eu tô assistindo, parece que o anterior que eu vi era tipo um episódio extra, sabe? Tipo, uma preparação pra você começar a temporada. Tanto que a abertura, ela surge nesse episódio. Então, é tipo, o ponto da história, ela começa a acontecer aqui. Não que o primeiro episódio não tenha, tá? O primeiro episódio eu gosto muito, ele tem a sua história, mas eu acho que ele serve pra isso, como um prólogo. A história, ela começa a caminhar neste segundo episódio, que eu acho que talvez por isso que eles quiseram lançar adiantado no Halloween, mas, né, não vou passar pano porque não faz muito sentido esse adiantamento aí, porque podia ter algo a mais, sabe? Podia ter um quezinho a mais ali que fizesse total sentido ele ser lançado no Halloween. Mas continuando, a gente vai falar mais, né? Vamos debater aí pros episódios, porque o mestre não gostou de algumas coisas, ou talvez achou ele mais assim. De fato, eu acho ele muito longo. Podia ter ali uns 10 minutinhos a menos. Ele tem 1h05, é bem maior que o primeiro. O primeiro tem 40 e poucos minutos, esse não, já tem 1h05. Então, ele já fica um pouco mais no padrão da minutagem ali de séries HBO, né? Mas eu comecei falando aqui sobre a ligação que o final da primeiro episódio faz com esse aqui, né? Que é basicamente mostrar ali, unir dois traumas. O trauma da Lily, né? E o trauma da Ronnie. Esses dois traumas eles se unem e basicamente é o que vai tomar o episódio inteiro. A gente tem outras coisas acontecendo ali no meio dessa história, mas o que pega o episódio ali, tipo, o plot desse episódio é esse trauma das duas e o embate que as duas começam a ter. Cada uma tem a sua motivação. E o que aconteceu com as crianças, ele vai em outro debate que a gente até fala, a gente falou entre aspas, né, Messi? Mas a gente Sim. tocou sobre a questão do racismo no primeiro episódio, mas ele pega com força aqui. Porque o Hank, né, o pai da Ronnie, ele é acusado de ter feito aquilo com as crianças simplesmente por ele trabalhar no cinema, e é óbvio, Exato. o ponto maior, porque ele é negro. Então, tipo, todo mundo quer culpar. Ah, não, mas ele não tava lá, mas ele tem álibi, não interessa. Tem até uns caras que intimidam, né, o policial. Então, tipo, mano, é um É um senador, vereador, né? eu acho. Vereador, e um outro que eu não lembro o que é agora, e o cara fala, tipo, ó, se você não fizer isso daqui, na próxima votação a gente vai colocar alguém que faça. Então, tipo, já é aquele ponto que depois, por isso que lá no episódio lá na frente, ele basicamente dá uma prensada com força na Lily, usando algo também que é um trauma dela. Então, essa pauta aí eu acho que fica com mais força aqui nesse episódio, não só com o Hank, como também com a Charlotte, né? A mãe do Will, que é um personagem novo que. Dois personagens, né? Novos que a gente tem aqui, que é a Charlotte e o Will, que é basicamente o pai do Mike Hellon, né? Do filme lá de Exato, 2017. exato. E aqui é interessante isso que tu comentou, né, em relação principalmente ao racismo, né, e o que acontece nesse episódio, é que vai também, cada vez mais a série vai tecendo aquilo que, de certa forma, também estava nos filmes, né, de que os horrores de Derry, eles não estão apenas no subterrâneo, né, não estão Uhum, apenas uhum. nas entrelinhas
e na escuridão de Derry. É, o, o terror, de fato, ele existe nas pessoas, né? Na atitude das pessoas, como essa. Né? Então Sim. acho que cada vez mais nesse ponto, acho que a série ela consegue ter uma construção muito interessante e muito pontual em relação ao verdadeiro terror, né? Como também outras obras já fizeram, né? Em Uhum, que às uhum. vezes a gente se Sim. deslumbra, entre aspas, muito com o terror fictício da fantasia, né? Dos filmes em si, né? De gore e tal, monstros, quando na verdade os piores monstros existem na realidade, né? Com comportamentos como esse, né? De racismo, né? Então acho que isso, mais uma vez, a Sim. história em si, o roteiro, faz e utiliza disso de uma forma muito assertiva e acho que tende a gente ter cada vez mais Uhum. essa crítica, né? Crítica ácida, crítica com toques de gore aqui na série de Bem-vindo a Derry. Aquele Exatamente. famosa frase, né? Os piores monstros são os humanos. Eu acho que é a força que faz na série. E é claro que, como você falou, eles pintam toda essa questão do racismo e outras coisas que vão acontecendo na série. Eles pintam isso com o estilo do terror. Então, quando vão acontecendo coisas na cidade, você vê que basicamente todo morador de Derry é estranho, cara. Acontecem umas coisas ali que parece que todo mundo é suspeito, né? Então eles pesam, né, nessa ideia do racismo, mas fazendo com aquele tom de terror que é bem característico ali de uma obra do próprio Stephen King, né? Que Exato. é, por exemplo, aquela criança sofrendo bullying e a Charlotte vai correndo atrás e todo mundo ao redor, em vez de olhar para os meninos que estão fazendo aquilo, vai no meio da rua, eles olham para ela porque ela apartou a briga. Tipo, são garotos sendo garotos, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que isso Isso. vai pegando. E o próprio Leroy, né? É Leroy mesmo, né? O próprio Leroy É. que ele, tipo, tá tranquilo, sabe? Ele tá normal, tipo, ela mesmo fala pra ele antes de ele falar, né? E não vai me dizer que são garotos sendo garotos. Mas é porque dá a entender ali que existe um passado e que a própria Charlotte, ela já briga, né, pela igualdade, por algumas coisas. Ele mesmo, no pequeno diálogo que eles têm ali, ele dá a entender isso, né? Talvez ela tenha esse quê aí de ter essa briga, de levantar uma bandeira, e ele prefere ficar na dele, né? Tipo, ele quer ficar tranquilo ali na dele, então ele sabe que tem lugares que ele não pode ir, coisas que ele não pode frequentar, ele não pode fazer, e ele Exato. fica na dele, E, e ela não, né? e, e é interessante, né? Essa forma de que se coloca uma naturalidade, né, em um comportamento violento, em um comportamento tóxico, né? Uhum. Então, o quanto Derry tem essa energia, essa aura, né, da violência, né? E das coisas ruins. Eu acho que essa construção mitológica que cada vez mais se faz em Derry, né? E muito se sabe, né, pela obra do Stephen King, a forma mitológica que ele trata Derry é interessante, né? Ainda mais agora nesse episódio, quando a gente tem ali mais um deslumbre, né? Do que são os interesses, né? Do exército ali em Derry, a questão lá do General Shaw, e mais uma vez, né, o humano Uhum. buscando controlar aquilo que ele não entende. Exato, exato. A gente vai chegar na parte do militar, que basicamente conta aqui o que estava acontecendo com alguns plots ali. Mas primeiro vamos falar sobre a entrada de alguns novos personagens, né? Já falamos aqui um pouquinho da Charlotte e do filho dela, do Will. E tem um personagem em particular que eu acho que tu vai estar bem feliz de falar, né? Eu vou deixar ele por último. Vamos, vamos falar. O Will, ele parece muito pouco, né? Eu acho que não teve um aprofundamento muito forte. O Will, o pai do Mike Hanlon, a não sei de que ele é um, ele é um nerd na dele. Então, ele fica isolado basicamente ali por um gosto. E prefere os livros do que as pessoas. Ele tem uma amizade, não vou dizer uma amizade, mas eles têm ali mais uma aproximação com a Ronnie, de um certo modo, quando eles estão na detenção ali. E também com o garoto Rich, que também no desenvolvimento zero por enquanto. Mas a gente sabe que esse Rich, o Will, a Ronnie, a Lily
e a Marge vão ser as 5 crianças protagonistas, né? Porque depois que aconteceu a catástrofe do primeiro, que morreram 3, que tinha um pôster com 5, no dia seguinte a HBO foi lá e lançou um pôster novo, onde ela substituiu os 3 por esses 3, né? Por esses 3 novos personagens, meio que já dizendo pra vocês que essas 5 crianças vão ser como se fosse ali o clube dos perdedores, vão ser as crianças que vão ter que enfrentar a coisa aí. Mas por enquanto esses personagens ainda estão começando a caminhar ali. A Marge já apareceu no primeiro episódio, que no segundo ela aparece mais ou menos, mas ela basicamente é aquela falsa amiga, né? Ela é amiga, mas ela deixa um pouco a amiga de lado porque ela quer mais ser popular do que ficar de fato do lado da amiga dela, até pedindo pra amiga dela não fazer certas coisas, porque isso vai manchar a imagem dela com as outras lá, né? Com as patricinhas lá. Patty Cakes, eu acho. As patricinhas bizarras lá que todo Sim, filme tem que ter. as meninas malvadas. As meninas malvadas lá. E essa Marge aí a gente sabe que alguma coisa vai acontecer com ela, porque Deus, o mundo de mágica que essa menina aparece, ela tá com tapa-olho, né? Então, já tô esperando o momento que ela vai se ferrar aí. Na maldade. E é claro, né, Messi? Vamos falar da aparição dele, Exato. do nosso querido Dick Halloran, que a gente comentou. Ele apareceu brevemente, tá? No primeiro episódio. A gente comentou no primeiro episódio que a gente tava esperando quando fosse aparecer o Dick Halloran, porque no primeiro episódio ele aparece, mas tipo, singelo, assim. Ele aparece dirigindo lá e whatever. Nesse segundo ele já aparece muito mais em algumas determinadas cenas, né? E principalmente mostrando que ele é extremamente importante pro que de fato, né, aquele exército tá fazendo, qual é a missão e por que, inclusive, o Leroy tá ali, né? As coisas ela todas se ligam ali no terceiro ato desse episódio. E Dick Halloran, como a gente já falou, né, mestre? Quem que ele é na obra de Stephen King? Ele não é ninguém, né? Não, imagina, ele só aparece, né, em um Iluminado, ele só é quase que um mentor, né, lá nossa, esqueci o nome do menino lá, Do Danny. do Danny Danny, Torrance. né, é um personagem, personagem simples, né, não, mas brincadeiras à parte, Não é nada. o Não Dick é nada. Halloran, ele é um personagem importante, assim, porque acaba que ele é o onipresente, né, nesse universo do Stephen King, e interessante ver que ele estando aqui, né, na série, faz com que crie cada vez mais, né, concretize cada vez mais a ideia de que os universos de Stephen King, né, dos livros, dos filmes, enfim, eles estão conectados, né? Então, que é um universo só, né? Então, Inclusive como a gente falou aqui, né, que ele aparece no Iluminado, ele é um dos que tem o que eles chamam de brilho, né? Ou ele é um dos iluminados, se não um dos maiores, talvez, né? Eu acho que os livros colocam. Que basicamente, assim, o universo do King, ele coloca esses iluminados, que são as pessoas que basicamente têm habilidades diferentes. Não quer dizer que se eu sou um iluminado, eu tenho o mesmo poder que todo mundo, né? Tipo, não. Cada iluminado, ele meio que tem o seu poder ali, basicamente. Do filme da Carrie, ela é um iluminado. Se você for pensar bem, ela é uma, né? Tem a da Torre Negra, eu acho que tem alguém que é iluminado, não sei muito sobre a Torre Negra, mas se eu não me engano, acho que tem. Na obra da Torre Negra do King tem alguém assim, né? E o próprio Dick Halloran e depois o Danny Torrance, né? Seja no Iluminado ou no Doutor Sono depois, que é quando ele aflora de fato os poderes dele. Então basicamente é isso, tipo, o Iluminado é essa pessoa e aí a gente tem essa conexão. E o Dick, ele tá fazendo uma missão super secreta ali para os militares, que a gente vai descobrir sobre essa missão somente quando a gente descobre que o nosso querido Leroy não está ali por acaso e que aquilo que aconteceu com ele no primeiro episódio foi um teste feito pelo próprio Shaw, porque ele tem as habilidades necessárias para ajudar o Shaw e o próprio Dick, vamos botar assim, a encontrar o que eles querem na missão chamada Perset. Eles estão cutucando na merda feia e eles vão ser os responsáveis por liberar o Pennywise. É basicamente isso, assim. É isso, esse é o ponto, entendeu? O que eles estão fazendo? Dá a entender ali que o coronel já sabe de uma determinada arma, que ele mesmo diz que é uma arma que se alimenta do medo das pessoas,
Então, tipo, não é qualquer pessoa que pode se aproximar dela, então ele já tá ciente disso, desse sobrenatural, vamos dizer assim. Pelo menos é a percepção que eu tive, do jeito que ele fala disso. E ele precisa, né, desse brilho para encontrar ali na parte do subsolo de Derry, porque ele quer usar essa arma para eles vencerem a Guerra Fria. Então ele quer encontrar essa arma antes. Então, basicamente, ali a gente mostra algo que numa época dessa de guerra aconteceria tranquilamente. É você saber que existe essa coisa que se alimenta do medo e você pode usar ela para ajudar você na guerra, assim. Eu acho que isso foi para mim foi um. Eu não sei se isso tá no livro, tá? Não me recordo. Se isso vem do livro que o Shaw ele de fato tá procurando a coisa, eu não sei se é alguma coisa que a série tá colocando, mas eu acho que sim, tá? Eu acho que deve ter algum embasamento nesse ponto em questão do livro, Essa sim. questão de a Operação Percept, né? Que acaba que também, né? É tipo um easter egg, uma referência, né? Porque Percept, animais, e tudo começa com P, né? Mas, mas como o mestre comentou, acho Tudo que com fé. mais uma vez, né? O humano cutucando, né? A curiosidade humana ali cutucando o desconhecido em calcular, né? A questão dos perigos, mas dá pra entender até pelas piscadelas, né? Do Dick Halloran, de que de alguma forma ele tá tentando enrolar eles, né? Enrolar o exército, tipo, porque ele sabe, né? Ele tem o dom, como o Josimar comentou, né? Ele tem o brilho, Sim, até por essa habilidade psíquica que ele consegue, né, se conectar com o sobrenatural e tá sendo essa bússola ali pro exército, mas ele tem noção, né? A noção que o exército talvez não, que o exército não tem em relação ao perigo que é, né? Essa coisa e que agora, né? Cada vez mais ali sendo escavada, colocada, né? Trazida pro mundo, né? Para cima da Terra, vai ganhar mais força, né? E nessa missão, né, Messi, eles acabam achando algo ali, porque dá a entender que eles não estão achando nada. A gente vê que tem alguns membros ali do exército que basicamente estão desacreditando em tudo que o Dick tá falando, né? Eles estão desacreditando em todos, até que de repente eles acham algo lá no finalzinho do episódio, que é um carro. É um carro lotado de esqueleto ali. Eu ia falar Basicamente isso. lotado de alguns esqueletos. E aí, Messi, a pergunta é: você acha que este Olha, carro dá a entender que sim, né? Dá a entender seria o carro? que eu imagino o seguinte, É, que é uma família, né? Enfim, que foi morta pela coisa, né? E é sim aquela mesma família que a gente vê lá no primeiro episódio. Lá no início do primeiro tem um episódio. esqueleto que ele tá meio caído no meio do carro, assim. Tipo, tem um no volante, aí tem um no passageiro, e no fundo tem mais dois. Uhum. No fundo tem mais dois. Tinha um, dois, acho que são cinco. A minha mente tá lembrando de cinco. Parece que tem um que ele tá meio Olha, caído, assim, no meio do carro. poderia ser, né? Eu, Aí localizaram o talvez, corpo dele e será já que é ele? vai. Será que tá Quer contando com dizer, ele ou não? o exército Qual que é o ponto não ali? vai falar isso, né? Então. Porque de alguma forma, se o Leroy sabendo disso e daqui a pouco o Will, né, acaba descobrindo, poderia contar pro grupo, né? E exato, aí vai fazer, vai fazer todas as ligações, exato. Mas aí a gente tem outros pontos também em relação ao grupo e tal, porque o grupo não é um grupo ainda, né? Basicamente ali o grupo ainda não é um grupo. Todo mundo tá isolado. Como a gente falou, a gente já sabe que esses cinco vão ser ali os protagonistas. Vamos dizer assim, são as cinco crianças que vão seguir, né? Que a história do It sempre vai ser protagonizada pelas crianças. Mesmo o segundo são elas adultas. Então já é um ponto diferente. Mas aqui a gente sabe que os cinco vão ser. Então, por enquanto, eles ainda não são um grupo. E além do que também a gente tem a questão do pai da Ronnie e a questão da própria Lily, né? Que basicamente ela vai voltar para Juniper Hill, o lugar onde ela temia e não queria que acontecesse, não queria voltar para lá. Juniper Hill, inclusive, é o sanatório lá que é extremamente famoso nas histórias do próprio King, né? Nos livros do Stephen King, esse local é famoso. E é o mesmo local, que eu não vou lembrar o nome do personagem agora, mas se você lembrar aí,
do Verdade. It, que é aquele menino que fazia bullying com todo mundo, ele fica em Juniper Hill. E ele sai quando tá adulto, né? Ele fica em Juniper Hill. Mas eu não lembro o nome do personagem agora. Mas ele fica lá, então, tipo, é mais uma ligação que a gente tem, que eu acho super interessante. Mas pra gente fechar, Messi, o nosso bate-papo aqui, eu quero trazer duas coisas. A parte do terror psicológico, em duas cenas aqui que a gente tem, que eu não sei quanto ao Messi, mas eu achei assim, ó, extremamente eficaz. Ambas em sentido de trazer o terror, de trazer tudo aquilo que significa, eu acho que as sensações e o medo, né, os anseios que o It traz, a coisa traz, seja nos filmes e tal, que é esse medo, né, o seu medo ser transformado no pior pesadelo da tua vida, assim. É basicamente, cara, o It é basicamente o Fred Krueger, né? Ele consegue fazer esse ponto. É claro que o Fred, ele tinha aquele quesinho mais fanfarrão, e aqui o It já é mais gorzão, né? Já é uma parada mais pesada. E a gente tem as duas cenas com a Roni e com a Lily. A cena da Roni com a mãe dela e a cena da Lily com o pai, né? Que são o que mais as duas mais temem ali. A da Roni com a mãe dela, a cama virando a mãe e basicamente expelindo a filha, aquilo lá, cara, aquilo é terrível, velho. Aquela cena é muito terrível. Esse roteirista tem algum problema com partos, né? Então tá. Caraca, pior. Não, e é bizarro, cara. Eu quero saber o que existe na cabeça desse cara. Esse cara, ele, pô, se benzeu depois. E tem que ter uma cabeça que falar pra você, mano. Essa cena. A cena da. Eu ia falar um pouco mais leve, mas eu não sei se leve é a palavra correta pra eu usar nesse quesito aqui. Mas comparada com a da Roni, a da Lily, o pai dela lá, os Pickles virando os pedaços do pai dela, é horroroso, né? Dá um certo temor ali. Mas comparada com a cena da cama virando a mãe da Roni, né? Não tem nem o que falar, né? Mas basicamente esse aqui foi o nosso papo aí sobre o segundo episódio de It, Bem-vindo a Derry. Tivemos algumas opiniões divididas aqui, mas mesmo assim o episódio ele é bem interessante. Novamente, como a gente falou lá, não significa aí que fez sentido eles adiantarem e lançaram Halloween, mas tá tranquilo também quanto a isso, beleza? Não, nada muito a dizer sobre isso. Mas agora vamos esperar os próximos episódios, porque agora a série começa. Então agora é que a gente vai ter o termômetro, né? O termômetro agora a gente começa a ter a partir do terceiro episódio, de fato, porque agora a série começa. Então agora a gente vai ver se a história vai andar, toda a ideia da missão militar, né, as crianças e todos os traumas que elas vão tendo. A gente vai ter que ver Marge, Will e Rich entrando nessa paranoia, porque nenhum dos três, até agora, teve nenhum sonho, não teve nada em relação à coisa, porque eles não tiveram contato com ela. Então a gente vai ter que ver eles entrarem também todo nesse esquema, e a hora que os cinco se juntarem de fato, e aí a história começar, a história da coisa e todo esse processo aí vir. Então não deixe de nos seguir aqui, acompanhe o nosso bate-papo, comenta aí o que você achou do segundo episódio, você achou que fez sentido ser lançado no Halloween ou não? Você gostou menos, assim como o Rodrigo, ou você gostou mais, assim como eu? Ou você achou, tipo, ok, o episódio comparado com o primeiro, ou mais pra frente, como é que vai ser agora daqui em diante, como é que a história vai começar a seguir agora, e os próximos 6 episódios vão conduzir isso, porque agora é de fato a preocupação da narrativa dele, começa a partir do próximo episódio. Então deixa aqui nos comentários tudo isso. Os próximos a gente sabe que vai ter que ter a aparição do Pennywise, né? Porque tava ali acreditado para aparecer em 5 a 6 episódios, né? Então, e olha, com a música final desse episódio, que tem aquela frase ali, Here comes the Bugman, né? Lá vem o bicho papão. Eu acho que vai aparecer no próximo. Tô sentindo, né? Que agora não tem mais como Eu não sei de fugir, fácil né? aparecer, mas eu tô achando que esse Pennywise, tipo, a forma dele com o palhaço que a gente conhece, vai aparecer lá nos últimos 2 ou 3 episódios. Talvez o Bill apareça, mas ele apareça fazendo outra criatura, sabe? Até a coisa pegar, porque a coisa precisa pegar a forma do palhaço, né? A gente sabe que a coisa ela se associa ao medo, então alguma criança, alguém ali tem um super medo de palhaço, e a coisa vai ser associada e vai ficar com a forma do Pennywise, vai travar na forma do Pennywise e vai ficar.
Porque nos filmes ela tem essa forma desse palhaço e depois, né, vão tendo as várias aparições de acordo com o maior medo de cada criança. E aqui já tá acontecendo isso, mas a forma do palhaço ainda não apareceu. Então, tipo, porque a coisa ela tem uma forma extremamente bizarra de um animal estranho e ela usa essa forma do palhaço ali para poder ter a sua associação. Talvez o Bill apareça. Eu ainda acho até, inclusive, que o Bill era o pai da menina lá como os Pickles. Eu não sei porquê, mas me associou muito ao rosto dele. Talvez eu esteja ficando doido, mas não sei. Me associou, eu achei que o Bill era o pai dela ali, a cabeça que aparece no jarro. Não sei, vamos esperar pra ver. Não vi se o nome dele estava acreditado no episódio. Então eu não sei, mas eu acho que ele deve aparecer, tá? O Bill aparece, mas ele vai aparecer, acho que como outras criaturas, outras formas, até a gente conhecer o Pennywise de fato. Mas acho que Pennywise só vai aparecer ou no último ou no penúltimo episódio. Acho que vai demorar, viu? Acho que eles vão segurar. Vão segurar bem. Mas aí vocês vão ter que aguardar conosco e ver e comentar aqui se acha que Pennywise Comenta aí aparece. também, né? Exato. Pennywise aparece antes, não aparece, a forma do palhaço vai ser só no final, vai ser nos últimos episódios, como é que vai ser? E é claro, não esqueça de acompanhar Exato. aqui, né, mestre, o nosso Podiverso, bastante coisa saindo por Isso. aí. Hoje tá saindo, iniciando a nossa semana, né, do Podiverso com o It. Amanhã nós temos, como já foi dito aqui, o nosso querido episódio 300, nosso episódio comemorativo aí, de 300 episódios degustando, vai ser o nosso segundo episódio de vídeo. Vai ser sensacional. Não percam. Não percam por nada, assim, que vai ser sensacional este nosso episódio. Depois disso, ainda temos o início do Mundo Invertido aqui dentro do Podiverso, né? Exato. Ju, Alicia e o nosso mestre aqui vão falar sobre cada uma das 4 temporadas de Stranger Things por semana. Então, essa semana vai ao ar aí a primeira temporada para se preparar para a temporada final, né? E além do, claro, nós temos Cine Geek, nós temos Passando de Nível, Subarashi Cast está quase voltando aí. Então, há muita coisa aqui, não esqueça de nos seguir, dá aquelas 5 estrelinhas lá, nos avalie, porque isso ajuda demais o nosso trabalho, certo, Isso mestre? aí. Fica com a gente aqui que estamos sempre trazendo novas séries, novos conteúdos. É isso, muito obrigado a quem ficou até o final aí, grande abraço.